Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. E o presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei que reduz penas dos condenados pelo 8 de janeiro. A decisão foi tomada na manhã de hoje, durante ato realizado no Palácio do Planalto, em referência aos 3 anos da manifestação do 8 de janeiro de 2023. O petista justificou o seguinte, abre aspas, em que pese a boa intenção do legislador, a proposição é inconstitucional e contraria o interesse público, uma vez que a redução da resposta penal a crimes contra o Estado Democrático de Direito daria o condão de aumentar a incidência de crimes contra a ordem democrática e indicaria retrocesso no processo histórico de redemocratização que originou a nova República. Fecha aspas. Para o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Lula agiu de forma firme para restabelecer a ordem democrática. Quero cumprimentá-lo, presidente, pela postura firme frente às questões da tentativa de golpe no país. Justiça não se divide, justiça não se fraciona. Aqueles que romperam, cometeram crime, devem sofrer o rigor da justiça e o peso da história. O presidente Lula elogiou a conduta, a postura do Supremo Tribunal Federal. Chamava os direitos humanos de esterco da bandidagem. Mas foi graças à firmeza das nossas instituições democráticas que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados. Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. O petista também afirmou que os envolvidos nos atos do 8 de janeiro tiveram direito de defesa. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade. E ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções ou pontos fajutos. Por isso, quero parabenizar a Suprema Corte pela conduta irrepreensível ao longo de todo esse processo. Julgou e condenou no estrito cumprimento da lei. Bom, só para a gente relembrar a nossa audiência, o projeto de lei da dosimetria prevê a redução e também a revisão das penas aplicadas aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Até o ano passado, o Supremo registrou 835 sentenças relacionadas aos episódios. As penas para os participantes das manifestações chegaram a 17 anos e para os agentes políticos superaram 20 anos, com condenação de 27 anos no caso do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Não participaram da cerimônia no Palácio do Planalto os presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre e do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. A assessoria do Supremo não informou o motivo da ausência do presidente da Corte. Com isso, o presidente Lula foi o único chefe entre os 3 poderes presentes no evento, que contou com a participação de ministros de Estado e também aliados da base governista. E a cúpula das Forças Armadas também marcou presença na cerimônia. O ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica compareceram ao ato político do PT e foram chamados de companheiros pelo presidente Lula. Quero cumprimentar a presença aqui do nosso querido companheiro Marcos Olsen, comandante da Marinha, do general Tomás, comandante do Exército, do brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, e do almirante Renato de Aguiar Freire, chefe do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, e do brigadeiro Francisco Joseli,
presidente em exercício do Superior Tribunal Militar. Bom, a Praça dos Três Poderes ficou esvaziada durante a manifestação chamada de Defesa da Democracia, como a gente exibe aí nas imagens que foram capturadas, transmitidas pela nossa repórter Sara Pérez. O ato foi organizado pela base governista, centrais sindicais e também organizações sociais. Bom, hoje é quinta-feira, é dia de Rodrigo Constantino conosco. Seja muito bem-vindo, Consta. Feliz ano novo, já não te vi ainda em 2026. Seja muito bem-vindo, quero ouvi-lo aí sobre esse ato esvaziado, como nós vimos aí nas imagens, né, da nossa repórter Sara Pérez, que acompanhou esse ato do 8, lembrando, né, o 8 de janeiro de 2023, que não teve a presença dos representantes do Legislativo, do Judiciário, mais um ato aí eleitoreiro do presidente Lula, mas teve a presença aí da cúpula, né, militar, dos comandantes aí do Exército, Aeronáutica, inclusive chamados de companheiros pelo presidente Lula. Boa noite, Consta. Boa noite, Paula. Feliz ano novo para você e para todos. Boa noite, Caute. Boa noite, Marcília, toda a audiência enorme da Oeste. Bota esvaziado nisso, né? Um ato às moscas, né? Para fazer esse tipo de discurso aí politiqueiro, justamente no aniversário de 3 anos do fatídico 8 de janeiro de 2023. É curioso que a cúpula das Forças Armadas estavam lá, né, do jeito que eles vêm se mostrando subservientes ao governo Lula, né, melancias, né, verdes por fora, vermelhos por dentro, mas bastava o Lula perguntar ao ministro da Defesa, Múcio, né, se foi golpe ou não foi golpe, porque o Múcio já deu a entender, já deixou claro, para ser mais direto, que aquilo não foi um golpe, assim como o próprio Gilmar Mendes, do STF, ao menos quando fala com sotaque português em entrevistas lá em Lisboa, né? Também já deixou claro que aquilo foi uma bagunça, uma baderna, uma ruaça, mas golpe, muito menos armado, né? Isso não foi. Veja, é muito triste até, por um lado, a gente vê os anistiados do regime militar que cometeram crimes de verdade, Paula, como sequestro, roubo a banco, atos terroristas, serem contra não é nem mesmo a anistia que foi votada, mas a questão da dosimetria, que já foi ali um acordão com o aval do ministro Alexandre de Moraes para entregar algumas migalhas à oposição. Toda a oposição queria e estava lutando por uma anistia ampla, geral e restrita, que nem é o ideal, porque o ideal cá entre nós era anular as condenações, mas isso precisaria passar pelo próprio STF. Ninguém tinha esperança de conseguir algo assim. Então a esperança estava na anistia. Quando ficou claro que essa também era uma esperança vazia, porque a turma do Centrão não ia permitir, os próprios presidentes das casas, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, não iam colocar sequer em votação uma anistia dessas, entrou em cena a turma do Paulinho da Força, junto com a Aécio Neves, com o Temer, a gente lembra quem são os envolvidos, né? E apresentaram esse projeto de dosimetria, de redução da pena por unir alguns crimes e rever a punição. Pois bem, foi aprovado com ampla maioria e mesmo assim o Lula vai lá num ato de rancor, de amargura, né? O nosso Maduro brasileiro vai lá e veta integralmente todo o projeto da dosimetria. Agora, claro, caberá, após o recesso, o Congresso derrubar o veto do presidente Lula, o que provavelmente fará. Não sei se ele vai ou não apelar para o tapetão supremo, mas é pouco provável que até mesmo o STF embarque nessa, uma vez que, como eu disse, esse projeto da dosimetria teve, ao que tudo indica e os bastidores revelam, o aval do próprio Alexandre de Moraes. Tanto é verdade que na Câmara os partidos ficaram acordados ali de não apresentar nenhuma emenda. O Partido Novo tinha várias emendas que ele queria apresentar, mas ele segurou em nome da aprovação. Era importante levar essa liberdade iminente como boa notícia àqueles que são presos políticos. Hoje nós estamos vendo aí a soltura de presos políticos na Venezuela, né? O Maduro brasileiro não quer soltar nenhum preso político ainda, né? Agora, o que todos nós sabemos, Paulo, é que o verdadeiro golpe foi dado há mais tempo, começou em 2019, com o inquérito do fim do mundo e tudo, mas a partir dessa data, que hoje completa 3 anos, a partir do fatídico 8 de janeiro,
acelerou em muito o processo de golpe em curso pelo próprio consórcio PT-STF com a cumplicidade da velha imprensa. Isso porque o 8 de janeiro deu o pretexto que eles precisavam para avançar com a censura, a perseguição, as prisões arbitrárias e os julgamentos espetaculosos. Eu quero lembrar que para eles é fundamental manter essa narrativa de golpe, porque eles precisam dela para condenar a 20 e poucos anos de prisão Bolsonaro e seu entorno e mantê-lo fora das eleições de 2026. Afinal, é disso que se trata. Um duro golpe na democracia, um duro golpe na direita, nos conservadores, Bolsonaro como principal cabo eleitoral dessa ala, desse espectro político-ideológico, está calado, doente, confinado numa cela, e era esse o objetivo dos golpistas. André Marcília, muito boa noite. Seja bem-vindo. Marcília, ainda havia uma dúvida se o presidente Lula iria vetar ou não esse projeto no ato de hoje, né? No dia 8 de janeiro. Inclusive, alguns integrantes da ala governista teriam sugerido que ele não fizesse neste momento para não caracterizar aí mais um ato aí eleitoreiro. Mas vetou integralmente, tratorou a vontade do Congresso Nacional, como bem lembrou o Constantino, foi aprovado por ampla maioria o projeto de lei da dosimetria. Daqui a pouquinho a gente já fala aí sobre essa reação da oposição em relação a esse veto, que muito provavelmente deverá ser derrubado. Mas eu queria voltar ali à justificativa que nós trouxemos do presidente Lula, porque quem fez essa orientação foi o chefe da AGU, Jorge Messias, né, que por enquanto ainda comanda a Advocacia Geral da União, mas não somente ele, também o Ministério da Cidadania e da Segurança Pública e da Justiça. O ministro Lewandowski, que já fez as suas malinhas, também está de saída, mas deixaram essa orientação a respeito da justificativa, se nós pudermos exibir aí mais uma vez, está ali, ó, em que pese a boa intenção do legislador, a proposta é inconstitucional e contrário ao interesse público, o que nos leva a acreditar, Marcília, que muito provavelmente o caso será judicializado mais uma vez, chegará ao Supremo. Boa noite. Boa noite, Paula, Cauti, Constantino, cumprimento a toda a audiência. Olha, bom, o que há de inconstitucional nisso tudo é o Messias estar na AGU. O que há de inconstitucional nisso tudo é o Messias se tornar ministro do STF. O que há de inconstitucional nisso tudo é o Lula se aproveitar do nosso dinheiro, porque é com o nosso dinheiro que esse evento foi feito hoje, para usar Brasília de palanque eleitoral para este ano, para as eleições que virão. Isso tudo é que é inconstitucional. A anistia, o PE, o projeto que está em curso e foi aprovado nas duas casas, não tem nada de inconstitucional. Veja, esse evento, aliás, é muito curioso, né? As ruas esvaziadas mostra bem que é um evento de defesa de uma democracia sem povo. Essa é a democracia que eles criaram, uma democracia onde o excluído é o povo, só tem autoridade ali, e ainda assim, autoridades bem esvaziadas, vamos dizer assim, porque muita gente não foi, inclusive muita gente do STF não quis dar as caras ali, justamente por saber que seria um palanque eleitoral, como foi um palanque eleitoral todo esse processo. Todo esse processo do golpe, todos os réus do dia 8 condenados foram condenados num palanque eleitoral do Lula consorciado com o STF. O dia de hoje é o dia da mentira. É o dia da mentira e não o dia da defesa da democracia. Porque, repito, uma democracia sem povo, uma democracia que promove a retirada de liberdades tão importantes quanto as individuais de nós todos, é algo intolerável. Olha, esse dia 8, ele formalizou, né, como o Constantino estava bem trazendo, ele formalizou que direito de reunião, tão sagrado na nossa Constituição, direito de manifestação, é crime. É crime, é golpe. Ele formalizou que o Bolsonaro, que promoveu lives, que fez postagens, isso foi entendido como crime, como golpe de Estado. A partir disso, disseram que ele enfraqueceu o Estado e possibilitou que o dia 8 desse um golpe de Estado. Eu nunca vi um golpe de Estado ser dado. Olha, nós temos quase 2.000 pessoas sendo julgadas, esses réus do dia 8, quase 2.000 processos. Como é que eu posso acreditar que um golpe de Estado é dado com 2.000 pessoas?
Como é que essas pessoas estavam organizadas, segundo o STF, entre si? 2.000 pessoas se organizam e falam, vamos lá, nós 2.000 pessoas dando um golpe. Isso não existe. 14 pessoas só, salvo engano, até agora absolvidas, e dentre elas o pipoqueiro, o outro lá que era morador de rua, um que inclusive era deficiente mental, pessoas todas que ficaram inclusive presas quase um ano antes de serem absolvidas pelo Moraes. E essas pessoas todas que tiveram que desembolsar ainda dinheiro, quase 3 milhões tiveram que desembolsar em favor do Estado, desse mesmo Estado que devolveu os milhões roubados, né, e que a Lava Jato investigou e que o Estado devolveu para os corruptos que roubaram o nosso dinheiro. E agora, esse mesmo povo que teve isso roubado dele, agora tem que pagar 3 milhões para o Estado por conta desse golpe fajuto de que foram acusadas essas pessoas. Isso é um absurdo. O Lula falou em provas robustas. Eu juro para você que eu duvido que o Lula saiba o que é robusto. Eu duvido que ele conheça o que é o adjetivo robusto. Ainda mais, imagina só, então, ele saber o que são provas robustas ou ele ter condições de avaliar se essas provas foram robustas. Como é que você pode condenar 2.000 pessoas na baciada e achar que isso é um processo justo? Então, repito, uma democracia sem povo, um dia da mentira, um dia do golpe que foi dado em nós. E quanto a esse veto, Paula, eu confesso que eu fico em dúvida, né? Se esse veto que foi dado e agora volta para o Congresso pode vetar, portanto, o veto do Lula, e provavelmente isso acontecerá. Agora, a gente tem duas possibilidades a partir desse veto que o Congresso fará. De duas, uma. Ou o Congresso veta e o STF entra em cena para vetar o veto do veto, né? E é algo comum que aconteça no Brasil, porque infelizmente o STF se mete em tudo, ou nós estamos diante de um veto do Lula que é mero teatro, né? Porque vale lembrar que algum tempo atrás foi, inclusive, noticiado que a retirada da Magnitsky do Moraes teria a ver com um suposto acordão envolvendo até Trump, Lula e outros personagens mais, menos a oposição, né? Todos estariam envolvidos numa retirada da Magnitsky que teria como contrapartida a aprovação do PL da dosimetria. Se há um acordão, talvez o Lula tenha vetado para fazer um gesto para sua claque, um gesto para o seu eleitorado, e agora o Congresso vai vetar o veto e o PL vai seguir adiante. O termômetro de se estamos diante de uma encenação ou não vai ser o STF se meter. Porque esse acordão, a notícia que havia é de que o STF estaria no meio. Que o STF, inclusive o Moraes, a notícia, né? Eu me lembro até do Alessandro Vieira, o senador, dizendo que o Moraes chegou a sugerir redação para esse projeto. Como é que ele pode agora, então, se meter nisso? Então, se houve mesmo um acordão, o termômetro vai ser o STF se meter nessa história ou não. Se o STF se meter, talvez não tenha havido acordão. Se o STF deixar seguir pelo menos isso do Congresso, porque não deixa nada do Congresso seguir, se ele deixar pelo menos isso seguir, é porque realmente houve um acordão envolvendo o STF, Lula, até o Congresso, menos a oposição, e que o Lula agora fez esse veto só para teatralizar para o seu eleitorado. A gente vai ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas que o Supremo vai ser acionado, isso acredito com certeza que vai acontecer. Deixa eu jogar aqui para Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo, Cauti, ainda falando do ato na manhã de hoje, que começou ali por volta das 11 horas da manhã, bastante esvaziado, além de sem povo, sem as autoridades, né? Porque o Legislativo não participou, Davi Alcolumbre e Hugo Mota não participaram do ato de hoje, e nem o Supremo Tribunal Federal. O presidente da Corte, Edson Fachin, não esteve presente, não mandou justificativa, e o ministro Alexandre de Moraes está em recesso, segue trabalhando, mas estava em recesso e hoje não participou também desse ato em Brasília. Provavelmente porque não queriam compartilhar um palanque com alguém como o presidente Lula, que vive espancando a realidade, né? Boa noite, Paula. Boa noite, doutor Marcília. Boa noite, Consta. Boa noite ao nosso público. Quando a gente ouve o Lula falar de julgamento justo, né? É claro que ele está sofrendo de algum tipo de bulimia de absurdos, né? Porque não é possível que alguém que tenha um mínimo de consciência intelectual
considere aquilo que aconteceu no Supremo Tribunal Federal um julgamento. O julgamento não é um julgamento, porque era tudo menos que um julgamento. Era um ato de indecência jurídica e muito menos justo. Como é que a gente pode considerar o julgamento das pessoas que foram presas de forma sumária no dia 8 de janeiro de 2023 e que foram condenadas em lote, com os advogados que não tiveram sequer a possibilidade de arguição oral? O tribunal era de exceção, porque tinham que ser eventualmente julgadas pela primeira instância do Distrito Federal e não pelo Supremo Tribunal Federal. Penas absurdas, como a Débora do Batom, que por ter escrito "perdeu mané", frase do ministro Barroso, foi condenada a 14 anos de prisão e temos traficantes livres e soltos na rua. O Clesão, que faleceu na prisão, sendo que os seus advogados tinham alertado várias vezes o ministro Alexandre de Moraes do estado de saúde do Clesão e ninguém fez nada. Foram condenados sem provas, a destruição dos vídeos do Ministério da Justiça, comandado por Flávio Dino, hoje no Supremo Tribunal Federal. Essa destruição dos vídeos ainda está clamando, essa sim, justiça, e tivemos centenas de inocentes que foram tomados nas ruas de Brasília na noite do dia 8, do dia 9 de janeiro, sem sequer acusação formal, sem ter feito nada, sem sequer estar estado fisicamente lá na esplanada dos ministérios. Isso é um julgamento justo? Mas do que o presidente Lula está falando exatamente? Tirem a garrafa do Lula, porque não é possível que ele espanca a realidade desta forma e a gente tem que escutar uma pessoa que claramente é alérgica à decência. Tem pessoas que estão 3 anos presas, tem exilados políticos que outros países não devolveram ao Brasil, porque sabem que esse processo é ilegal. Tem pessoas que receberam asilo político em outros países, porque esses países que não são governados por bolsonaristas fanáticos sabem que esse processo é ilegal. Então, o presidente Lula claramente não sabe do que está falando, o que é grave, ou se sabe do que está falando, está claramente mentindo de forma descarada. Então, assim, isso tudo, desculpa, Paula, me alongar, isso tudo, o Lula assinou um ato contra a anistia para presos políticos com alguém na frente dele que usava um boné do MST, ou seja, com um movimento terrorista na frente dele que declamava a democracia. Então, assim, francamente, é um festival de vergonhas que não faz nada mais do que dividir ainda mais o Brasil, porque esse ato, esse gesto dele não pacifica o Brasil, não une os brasileiros, não reduz a polarização, não reduz a temperatura, o que seria muito necessário. E se ele quiser passar para a história como um estadista e não como um corrupto, ele deveria atuar dessa forma, reduzir a temperatura política e fazer, como se fala em francês, um beau geste, né? Um gesto, né, para o outro lado entender que podemos nos reconciliar. E não, ele decidiu polarizar. Então, isso demonstra de forma definitiva que Lula nunca pensou no bem do Brasil e dos brasileiros, e sim apenas em como ganhar as próximas eleições. Já que eles vão perder, porque são um bando de incompetentes que estão devastando o Brasil, devem apelar para a polarização política. A oposição ao governo protocolou um requerimento para convocar uma sessão extraordinária conjunta do Congresso. O objetivo é votar o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. No requerimento, a deputada federal Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, informou que a Constituição autoriza a convocação de sessão extraordinária durante o recesso em casos de urgência ou interesse público. A medida depende do aval do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Numa rede social, Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, disse o seguinte: Lula escancara sua hipocrisia ao vetar qualquer iniciativa de redução de penas para os condenados do 8 de janeiro. Ele e os seus, que foram anistiados no passado, agora se recusam até mesmo a discutir clemência. Falta-lhes a grandeza que tiveram líderes da história do Brasil, capazes de reconciliar o país por meio de sucessivas anistias em momentos muito mais graves. A chamada defesa da democracia virou apenas um instrumento de vingança política. Mantém-se brasileiros presos, não para fazer justiça, mas para satisfazer a vingança e sustentar uma narrativa conveniente. Já o senador Flávio Bolsonaro disse que, abre aspas, Lula é um produto vencido, movido a ódio e ideologia. Até agora não disse uma única palavra sobre os chefes de facções que não retornaram à cadeia durante a última saída temporária de Natal. Enquanto isso, criminosos seguem roubando e matando por um celular nas ruas do Brasil.
Mas para este governo, o que parece realmente perigoso é uma mulher que suja uma estátua com batom. Lula não quer paz. O que estamos vendo é uma perseguição política escancarada, seletiva e injusta. Na primeira sessão do Congresso Nacional, vamos trabalhar para derrubar esse veto. Fecha aspas. Já o relator do projeto na Câmara dos Deputados, Paulinho da Força, reagiu à decisão do presidente Lula de vetar integralmente o projeto de lei da dosimetria. Mas o Lula decidiu fazer o contrário. Foi ao terreno já pacificado e jogou gasolina. Preferiu o confronto ao diálogo. Preferiu a tensão ao entendimento. Ignorou o Congresso. Desrespeitou a construção coletiva e vetou o projeto. É importante dizer que dosimetria não é anistia. Não apaga crimes. É justiça proporcional. É previsibilidade jurídica. É respeito à Constituição. E é exatamente o que um país sério precisa para seguir em frente. E agora, no mundo tomado por conflitos, Lula escolheu dar ao planeta um recado perigoso, que o Brasil não quer paz, quer confronto. Vamos seguir firmes, com coragem, convicção e com responsabilidade na luta por justiça. Porque quem carrega a bandeira da paz não se curva ao autoritarismo. Rodrigo Constantino, a gente traz aqui a reação da oposição, a deputada Caroline de Toni, melhor, do PL de Santa Catarina, pedindo aí uma sessão extraordinária que depende da aprovação aí do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Muito provavelmente isso vai ficar aí para a volta do recesso no início de fevereiro, né, Consta? Quando então o Congresso vai se debruçar aí para ver se derruba esse veto integral do presidente Lula. Pois é, mas é interessante, né, a iniciativa para mostrar que há urgência. São pessoas que estão presas sem crime algum cometido, julgados como gado, de forma coletiva, no foro inadequado, sem individualização das penas, né? Então, temos que mostrar que o país não aceita isso, né? Que essa sensação de vingança mesmo, né? De perseguição que o Lula destila na sua fala, que isso não compactua com o que pensa a população brasileira. Tanto é que o evento lá do nosso Maduro brasileiro estava esvaziado, enquanto que várias manifestações em prol da anistia já se mostraram bem cheias. É curioso pensar, Paula, que essa turma, não só que foi anistiada, como eu também já tinha dito, e não quer sequer redução de pena, né, para inocentes, para presos políticos, é importante lembrar que eles são os garantistas de ontem. Aliás, eles são os garantistas de hoje, se for para defender traficante, marginal, corrupto, Daniel Vorcaro e companhia. Aí eles são os garantistas, né? Não, calma aí, peraí, habeas corpus, soltura, saidinha, benefícios, né? Vamos discutir. Agora, com a cabeleireira do batom, isso não, eles se tornam os maiores punitivistas, o Alckmin elogiando o Lula, porque tem que ter o rigor da lei e por aí vai. Quer dizer, nós estamos diante, além de tudo, né, de uma baita hipocrisia. Aqueles que defendem corruptos, traficantes, bandidos da pior espécie, são os mesmos que se mostram totalmente intransigentes, implacáveis em relação a donas de casa, ao Clesão, que morreu na prisão sem julgamento, né, um empresário sem antecedente criminal, que sustentava sua família. Hoje, mais cedo, no jornal da primeira edição, entrevistamos a filha do Clesão, Luísa, foi às lágrimas ao falar do que aconteceu nesses 3 anos, né, toda a dificuldade que a família vem enfrentando. Em relação ao Clesão, essa turma não demonstra nenhum tipo de sensibilidade, de empatia. Então, nós estamos lidando aqui com posturas de psicopatas mesmo, né? Eu acho que é importante dizer isso, porque não é apenas uma questão da narrativa, que é preciso manter acesa essa questão do golpe para justificar a perseguição ao Bolsonaro. São pessoas que defendem a soltura de bandidos perigosos e a punição de 14 anos de prisão para inocentes que não fizeram nada além de borrar uma estátua com um batom que pode ser limpa no minuto seguinte. Então, são pessoas desprovidas de empatia pelo próximo. Marcília, você já mencionou aí no comentário anterior que vai ser interessante acompanhar a postura do Supremo, porque muito provavelmente o caso será judicializado, né? Se o Congresso derrubar o veto do presidente Lula,
base governista vai bater a porta do Supremo Tribunal Federal para contestar aí essa decisão. E aí a gente vai ver como é que vai se comportar o Supremo, que a gente lembra, você até trouxe aqui, o senador Alessandro Vieira disse expressamente, né, que o ministro Alexandre de Moraes chegou a ligar para alguns parlamentares ali para sugerir, né, para costurar o texto desse projeto que foi aprovado pelo Congresso. Exatamente. Então, se houve a participação direta É incrível, né? Isso, a gente tem que comentar coisas como essa, mas a gente está comentando o fato de que um ministro do STF fez um projeto, ajudou a redigir, isso foi dito dentro do Senado, ajudou a redigir um projeto de lei e agora ele próprio vai julgar, talvez, o projeto de lei. E só falta ele dizer que é inconstitucional o projeto que ele fez. Quer dizer, aliás, talvez fosse uma grande chance de nós percebermos o Moraes avaliando a sua própria ilegalidade, reconhecendo que os atos dele são ilegais. Porque se ele julgar inconstitucional o projeto que ele fez, bom, enfim, ele entendeu que os seus atos são inconstitucionais, são ilegais dentro do país. Agora, tirando tudo isso que é pitoresco, algo pitoresco do macabro, né, o termômetro vai ser o STF. Com certeza, o Lindenberg, né, e esses parlamentares que eu tenho chamado de parlamentares de porta de cadeia, que tem advogado porta de cadeia que passa o dia inteiro esperando chegar o cliente na cadeia para entregar o cartão e tentar pegar o caso. Tem parlamentar que passa o dia inteiro esperando uma questão chegar na sua mão ou nas suas vistas para poder acionar o STF. Então, esses parlamentares de porta de cadeia respondem pela bancada feminina do PSOL, e Lindenberg e esses outros tantos, vão acionar o STF também para mostrar serviço. Agora, o que o STF vai fazer com isso é que é a grande questão. Se fizer alguma coisa, eu reitero, se não fizer nada, se deixar passar algo tão, para eles, né, grave quanto essa anistia, essa dosimetria, o que for, isso mostra que o STF realmente participou, não apenas da redação do PL, mas de um acordão. Cláudio, só para a gente relembrar como é que foi a votação lá em 10 de dezembro no Congresso, na Câmara dos Deputados foram 291 votos favoráveis, 148 contrários. Já no Senado, 48 votos favoráveis e 25 contrários. O projeto de lei, então, hoje foi vetado, né, integralmente pelo presidente Lula e deve retornar ao Congresso aí na volta do recesso, em que pese aí essa iniciativa da deputada Carolina de Tone de querer convocar aí uma sessão extraordinária para debater esse assunto, Cauti? Não, com esses números, o veto já é derrubado, né? É suficiente só repetir a votação, já se derruba o veto. Agora, se de fato o governo ou esses deputados de porta de cadeia, para usar a expressão do Dr. Marcília, quiserem decidir inflamar o país e demonstrar a infâmia moral das quais são munidos, eles podem muito bem tocar a campanha do Supremo e pedir que o Supremo considere essa matéria inconstitucional. Agora, se eles querem que se chegue nas eleições desse ano com o país em chamas, boa sorte. Vamos ver depois como que será a reação popular nas urnas. Se eles querem pacificar, até porque eles veem que ninguém vai nessas manifestações, eles dão aceno para o nada, fazem, comícios para ninguém e ainda por cima insistem em querer incendiar os ânimos dos brasileiros. Então, francamente, é também pouca inteligência política demonstrada pelo Lindenberg Farias e pelos outros parlamentares do PSOL que vira e mexe estão no Supremo e depois também acabam levando também pancadas jurídicas, quando até o Gonê explica para eles que não tem competência muitas vezes aquilo que eles estão pedindo por parte do Supremo, então, ou por parte da Procuradoria-Geral da República. Então, assim, depende do que eles querem. Querem incendiar no país? Boa sorte. Querem se demonstrar um pouquinho mais inteligente politicamente? Vão provavelmente deixar esse veto sendo derrubado. O relator desse caso, no Tribunal de Contas da União, o ministro Jonathan de Jesus, suspendeu a inspeção no Banco Central sobre a liquidação da instituição. A decisão foi tomada nesta quinta-feira e vale até que o tema seja analisado pelo plenário da Corte. O ministro afirmou que a repercussão do caso assumiu contornos desproporcionais e que a matéria precisa ser discutida coletivamente para evitar um desgaste institucional do tribunal. A inspeção havia sido autorizada para apurar a atuação do Banco Central na liquidação extrajudicial do Banco Master. A medida previa vistoria presencial e também acesso a documentos internos do Banco Central, o que gerou uma reação do mercado financeiro e também de autoridades institucionais.
O recuo ocorre após pressão de ministros do Supremo que avaliaram em conversas reservadas que o TCU estaria extrapolando competências ao questionar uma decisão técnica do Banco Central. Integrantes da corte destacaram que uma eventual reversão da liquidação poderia gerar insegurança jurídica e também impactos no sistema financeiro nacional. Houve também pressão do governo federal. Com o aval do presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria procurado integrantes do TCU para defender a manutenção da decisão do Banco Central. A movimentação desagradou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado por Lula, que passou a ser alvo direto da inspeção. O Rodrigo Constantino, aliás, chama atenção o silêncio de Gabriel Galípolo, não tem falado mais nos últimos tempos, né, em relação a todo esse caso envolvendo o Banco Master. Ontem aqui no programa nós trouxemos que havia aí essa possibilidade de paralisação, pelo menos momentânea, dessa inspeção que foi pedida aí pelo ministro Jonathan de Jesus. Por enquanto não vai ocorrer aí essa fiscalização no Banco Central, mas fica, né, essa dúvida, o que estaria acontecendo aí, e se o Tribunal de Contas da União tem hierarquia para bater a porta do Banco Central e pedir documentação, pedir trocas de documentos, ali, informações que são sigilosas de uma autarquia que tem autonomia, pelo menos em tese, né, Consta? Pois é, na minha visão, o TCU não tem essa prerrogativa, né? Então, mesmo jogando para o plenário, continua sendo um absurdo, né? E eu vi muita gente comemorando esse recuo, né? Mas a gente tem que lembrar que isso ainda pode parar nas mãos do STF, mais especificamente nas mãos do amigo do meu pai, do Dias Toffoli, né? Aí a gente sabe que mora um enorme perigo. A coluna da Andresa Matais no Metrópolis publicou há pouco tempo que o Banco Central colocou em sigilo as comunicações com Moraes sobre o caso do Banco Master também, né? Outro movimento estranho, digamos assim. Agora, em que pese erros que podem e devem ser apontados na conduta do Banco Central, que, graças ao governo Bolsonaro, tem independência por lei, né? O que é um avanço institucional. Todo o país desenvolvido tem um mercado de capitais robusto e tem um Banco Central independente. Em que pese isso, né? Críticas são sempre bem-vindas. O Banco Central está sob ataque. E é um ataque coordenado, é um ataque, digamos assim, com um intuito nada nobre, e agora está vindo à tona o motivo, né? O próprio Daniel Vorcaro teria oferecido aí milhões para que influenciadores de direita, né, começassem a embarcar nessa narrativa de que a liquidação foi muito precipitada e tudo mais. Bom, se a liquidação foi alguma coisa em relação ao tempo, ela foi atrasada. Já havia inúmeros indícios ali, sinais de fraude, né? O Banco Central demorou muito a agir. Além disso, a gente viu o José Dirceu gravar um vídeo na linha desses influenciadores, diga-se passagem, né? Mas eu não acredito que o Vorcaro precise pagar ao Dirceu, né? Acho que o Dirceu faz isso realmente por projeto de poder, né? Mas na mesma linha, atacando o Banco Central, e a gente vê que nessas horas existe sim um ataque coordenado, como se o Banco Central participasse de um esquema de conspiração, um mega conluio com os grandes bancos no Brasil, o que explicaria também a taxa de juros a 15% e por aí vai. Tem até alguns bolsonaristas que entram nessa narrativa, né? Isso tudo é balela. É balela, né? A taxa de juros, por exemplo, é um termômetro. Ela é alta no Brasil porque o governo é perdulário, irresponsável, a fotografia é horrorosa e o filme é ainda mais feio. É insustentável a situação das contas públicas no Brasil. Insustentável. Nós temos quase 80% do PIB já em dívida pública. Isso é nível de país desenvolvido, não de país emergente. Então, em vez de ficar atirando no termômetro, né, por causa da febre, seria melhor olhar a causa do problema, né? Então, o Banco Central está sob ataque não por seus eventuais defeitos, mas por suas virtudes. Esse é o problema, né? Querem, de qualquer forma, acabar com essa independência porque sentem saudade dos tempos de Banco Central politizado. E quem tem mais de 30 anos vai lembrar o que isso significava. Isso significava inflação fora de controle.
porque era um banco central que existia basicamente para monetizar os rombos fiscais do governo, assim como os bancos estaduais faziam com os governos estaduais. Então, isso tudo é um perigo. A gente está vendo hoje que tem muita gente aí que tem opinião que não é bem opinião, né? Corrompida, visão de mundo corrompida, opinião paga, o que não é opinião, né? E isso tudo tem um motivo nada nobre por trás: tentar destruir a independência do Banco Central. Bom, quero ouvir o Cauty e o Marcília, mas o Consta trouxe um ponto e a gente coloca aqui também para discussão. O Banco Central ele colocou sob sigilo informações trocadas com o ministro Alexandre de Moraes sobre justamente esse processo de liquidação do Banco Master. A informação foi confirmada depois da negativa do órgão a um pedido que foi feito via Lei de Acesso à Informação pelo portal Metrópolis, pela jornalista Andresa Matais. O Banco Central recusou a divulgação de registros de reuniões, datas e trocas de mensagens, alegando proteção de dados patrimoniais, pessoais e também sigilo profissional. Segundo o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, todas as tratativas sobre o caso Master teriam sido formalmente registradas. Ele afirmou que reuniões e comunicações foram documentadas, mas o conteúdo permanece inacessível ao público. E aí, Marcília, é que chama a atenção, e nós chamamos a atenção justamente sobre esse fato no fim do ano passado, que Galípolo disse em outras ocasiões que sim, estava tudo documentado, todas as ações que foram feitas, todas as reuniões, estava tudo certo. Aí a jornalista bate a porta do Banco Central, então manda essa documentação que a gente quer a formalização de todos esses contatos, afinal são autoridades, não são conversas pessoais. E aí ele determina sigilo porque teria ali questões de cunho sigiloso, o que é bastante questionável, né, Marcília? E controverso. Quer dizer, o Galípolo disse nessa entrevista coletiva que teria tudo preservado, inclusive num tom de estou me defendendo, não venham para cima de mim que eu tenho tudo documentado. Quer dizer, documentos, portanto, que seriam passíveis de serem mostrados. Ninguém ia dizer assim, eu tenho documentos, mas não vou mostrar, então eu não tenho documentos. E veja, o argumento que foi respondido à coluna, né, mencionada, é uma exceção da lei. A lei de acesso à informação ela tem duas possibilidades de se negar algo, né? Ou quando está naquele sigilo que a gente já ouviu falar muitas vezes de 100 anos, 50 anos, aqueles sigilos famosos, né, que são postos, tudo é posto sob esse sigilo, ou então informações íntimas, pessoais. E foi essa a resposta que foi dada aqui à coluna. Não, são informações íntimas ou pessoais. Mas como assim informações íntimas ou pessoais? Se são informações íntimas ou pessoais as que o Banco Central está produzindo, então tem alguma coisa errada, porque dentro do Banco Central você não tem que produzir informações íntimas ou pessoais. Se é isso, já está errado. Mas não pode ser isso. Não tem como ser isso, né? Chega a resposta do banco a dizer que há ali dados de operações financeiras, informações protegidas pelo patrimônios, informações contábeis, estratégicas. Mas espera um pouquinho, se o Banco Central tem isso interessa ou diz respeito ao Banco Master, que foi fraudado, e a fraude que diz respeito a toda a coletividade, esses são justamente os dados e informações que nós queremos. Porque interessa a todos nós, são os nossos dados que estão ali, são os dados contábeis das fraudes que foram promovidas pelo Banco Master a toda a coletividade. Então não existe esse direito à privacidade para isso. Quando a gente protege privacidade ou intimidade, ou quando a lei de acesso à informação protege intimidade ou privacidade, o que ela quer proteger é o endereço de alguém, enfim, o CPF de alguém, coisas assim. Não é isso que foi pedido. Aqui o que foi pedido foram dados de interesse público. E ele está negando, dizendo que isso são informações pessoais. Não são, está errado. Isso mostra que o Banco Central, que tinha, pelo Galípolo, batido no peito e falou, não vem para cima de mim, que eu tenho tudo registrado, agora está batendo no peito e dizendo, não vou mostrar para ninguém. Algo aconteceu, alguma mudança aconteceu dentro do Banco Central e, sem dúvida alguma, não foi em nosso favor.
Exato, Cauto. Só para a gente lembrar da cronologia, né? O ministro Dias Toffoli impõe um sigilo absoluto no caso. Surge aquele contrato que foi encontrado no celular do Daniel Vorcaro de 129 milhões do contrato do escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Bart. Foi encontrado ali aquele contrato. Nisso, reportagens mostrando que o ministro Alexandre de Moraes teria pressionado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, por vezes ali um dia, 6 tentativas de contato para pressionar o presidente do Banco Central sobre determinado assunto. Gabriel Galípolo, numa coletiva, diz que tem todas as mensagens, toda a documentação, todo o registro da troca aí de informações. E agora, quando a jornalista pede essa documentação, lhe é negado o acesso a essas informações, a publicidade e a transparência desses atos. E relembrando, Paula, que o Toffoli colocou o sigilo no caso do Banco Master poucas horas após ter viajado em um jatinho com o advogado do Banco Master para ver a final do jogo da Libertadores no Peru, o que por si só é um escândalo, né? Mas ainda mais escandaloso é o fato de que temos a esposa do ministro Alexandre de Moraes com um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master e o ministro Alexandre de Moraes ligando em um só dia, ligou várias vezes, mas em um só dia, 6 vezes para o presidente do Banco Central para perguntar sobre o Banco Master. Mas assim, imagina só, se eu ligasse 6 vezes para qualquer cidadão brasileiro, eu seria acusado de stalking. Chegaria a polícia em casa me questionando por que estou atazanando o juízo dessa pessoa 6 vezes ao dia. E temos o ministro do Supremo Tribunal Federal que liga 6 vezes ao presidente do Banco Central para questionar sobre um banco cuja esposa é advogada com um contrato injustificavelmente generoso e o presidente do Banco Central coloca isso em sigilo, inclusive admitindo que foram tratadas questões patrimoniais, questões ligadas a dados pessoais e patrimônios. Quer dizer, falaram claramente de questões ligadas a questões específicas. Falaram assim, da contabilidade do Banco Master, não usaria essa justificativa, né? Não teria o porquê omitir isso. Então, claramente, essas conversas não foram republicanas, foram espúrias e ainda mais devem ser divulgadas, porque não é possível achar que o presidente do Banco Central coloque sob sigilo uma conversa com o ministro, etc., que não deveria sequer ter acontecido, porque o ministro não é o relator do caso do Banco Master, não tem nada a ver com o Banco Master, o processo não deveria sequer estar no Supremo, mas a esposa do ministro é advogada do Banco Master. Então, é claro que isso é mais um escândalo que se junta à longa série de escândalos que estamos vendo cotidianamente provocados por esse banco. E agora sim, espero que a coluna recorra dessa negativa, recorra desse absurdo veto, né, desse sigilo absurdo que demonstra mais uma vez que o Brasil não é um país para amadores, não é uma república com R maiúscula, é algo assim, é dos amigos do meu pai, é da turma de contratos milionários, é tudo tratado em casa e provavelmente vai continuar sendo assim, porque é um grande conluio lá em Brasília. Relembrando que o Galípolo foi o número 2 do ministro Fernando Haddad, imediatamente antes de ser nomeado presidente do Banco Central. Agora, o Brasil não é um país para amadores, mas é para amadores de dinheiro, né? Para amadores de corrupção. Amantes da corrupção. Amantes do dinheiro. Ô, Marcília, deixa eu só lhe perguntar, o Cauti falou que a jornalista deve recorrer aí, né, em relação a esse pedido. Agora, ela recorre ao próprio Banco Central para reconsiderar esse pedido ou ela pode judicializar esse caso? Esse é um pedido administrativo, embora feito pela lei, né? Então o banco pode ou não fornecer. Quando ele nega, ela pode judicializar. E aí é que é o problema, porque, óbvio, isso vai cair nas mãos supremas, se a gente sabe de quem, e sequer talvez saibamos o resultado, porque está tudo sob sigilo, isso também provavelmente entrará do sigilo master. Não, e só complementando, Paula, justo hoje, os advogados do Vorcaro foram ao Tribunal de Miami e informaram à Justiça Americana que não proceda com a liquidação do banco lá nos Estados Unidos, porque eles têm filial lá também, porque eles alegaram no Brasil, isso pode ser revertido
mesmo se o TCU tomou vergonha na cara e já disse que não tem nada a ver com a história e não vai mais inspecionar o Banco Central e, portanto, não deveria também reverter a liquidação, e mesmo sabendo que isso seria um escândalo gigantesco para o Brasil, eles ainda consideram hoje, dia 8 de janeiro, a possibilidade de reversão, pelo menos nos Estados Unidos, desta liquidação. E mentir para uma corte americana é coisa grave. Então, se eles foram lá alegando isso, eles devem ter uma razoável certeza de que alguém muito poderoso no Brasil está com a caneta pronta na mão, quentinha, para reverter esta liquidação administrativa. Agora, vale também, Paulo, a gente dizer o seguinte, suspenderam a desliquidação, né? Agora, suspenderam ou adiaram? Então, é bom que a gente esteja atento, porque também eles simplesmente podem estar querendo deslocar dos holofotes, né, essa desliquidação, vamos dizer assim, para daqui a pouco, para mais tarde, para quando ninguém estiver prestando atenção. Do mesmo jeito que o TCU, quando empurrou e dizendo assim, não, é o STF que cuida disso, pode estar jogando a bola, uma bola tocada, né? Os jogadores do mesmo time tocando a bola um para o outro. Então, é bom que a gente fique atento, porque entre TCU e STF eu não confio em nenhum dos dois. Eu não confio em nenhum dos dois. E a gente tem, e é preciso que se diga, que decisões técnicas do Banco Central não podem ser, a desliquidação, né, que é questionar uma decisão técnica do Banco Central, não pode ser feita nem pelo TCU e nem pelo STF. Por nenhum dos dois, porque o Banco Central tem autonomia para dar decisões técnicas. Pois é, mas até vou jogar para o Consta, porque ontem o presidente do TCU, Vital do Rego, disse que não, essa questão de reverter a liquidação seria competência do Supremo Tribunal Federal. Você acha que isso ainda está na mesa, Consta, essa possibilidade? Infelizmente, eu acho que sim. No Brasil tudo é possível, né? Eu vi outro dia uma postagem que dizia que se fosse mostrado um vídeo, né, do Vorcaro comprando alguém do governo, um ministro do Supremo, alguma coisa assim, quem postou o vídeo é que acabaria preso, né? Isso é o Brasil de hoje. Então, achar que vencemos essa guerra, ou essa batalha que seja, que houve um recuo do TCU e que esse assunto está encerrado, é muito prematuro, mas muito prematuro, né? Eu estou com uma sigla, estão tocando bola e talvez esperando um momento adequado para desliquidar um banco que foi liquidado de maneira, inclusive, tardia, volto a repetir aqui, pelo Banco Central, que é quem tem autonomia e competência para isso, né? Vamos lembrar que o BRB esteve em Jersey, acho que Bahamas, procurando por ativos, né? O BRB que quase entrou nessa furada aí de uma fraude de 12 bilhões de reais, teve procurando ativos e recebeu como resposta que não existe ativo algum, liquidez alguma. Quer dizer, nós estamos lidando aqui com picareta de marca maior, é postura de gangster. Esse telefone do Daniel Vorcaro precisa virar público, mas a turma do STF está blindando. Imagina se fosse ligado ao bolsonarismo, né? O que estaria acontecendo? Então, pode abalar as estruturas da República, do Brasil e tudo mais. Isso aí é papo de quem ainda finge que existe república no Brasil, instituição, né? Repito, mesmo que venha à tona essas festinhas aí com participação de ministro do Supremo no exterior e tudo, nada parece abalar o suficiente, né, as estruturas desse consórcio no poder. Agora, não há motivo, pelo menos não jurídico, para blindar o Daniel Vorcaro dessa forma. E quero lembrar mais uma coisa que algumas pessoas estão comentando, mas em geral está passando batido, né? Que é, no mínimo, uma coincidência estranha. Daniel Vorcaro foi preso tentando fugir, ao contrário de Felipe Martins, que nunca tentou fugir, ele foi preso tentando fugir para Dubai. E onde é que Alexandre de Moraes passa o seu ano novo, disfarçado de boné e óculos escuros? Em Dubai. Pode ser coincidência, pode ser que o Alexandre de Moraes tenha levado a sua esposa para comemorar o contrato com o Banco Master de 129 milhões, o fim da Lei Magnitsky, usar as praias de Dubai maravilhosas para ela poder ficar de biquíni à vontade, eles poderem beber à vontade em Dubai, ou pode ser que não seja apenas coincidência, o destino igual ao do Vorcaro, né? Então eu, hoje em dia, me reservo ao direito de acreditar em algumas teorias da conspiração, porque o Brasil se mostrou um palco fértil para muita conspiração. Oi, ainda sobre esse caso, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar tentativas de contratação de influenciadores digitais no caso da liquidação do Master.
A apuração busca esclarecer ofertas de dinheiro para a produção de conteúdos contrários ao Banco Central e favoráveis ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Segundo reportagem de O Globo, os valores oferecidos variavam segundo o alcance dos perfis e podiam chegar até R$2 milhões por 3 meses de publicações. A Polícia Federal tem indícios de que Daniel Vorcaro foi quem ordenou diretamente ações virtuais de influenciadores para defender o Banco Master, atacar autoridades e até mesmo criticar jornalistas. Os investigadores apreenderam o celular de Vorcaro e encontraram diálogos dele ordenando esse tipo de ação. Algumas das propostas partiram da agência MIT, que tem como responsável Thiago Miranda, um ex-sócio do grupo Léo Dias. Comprovantes de transferências indicam que pelo menos um pagamento partiu diretamente da conta do empresário. O jornalista Léo Dias negou qualquer vínculo com a agência Caute. Inclusive, essa semana nós entrevistamos aqui o vereador de Erechim, o Rony Gabriel, que teria sido um influenciador que foi abordado por uma dessas agências. Ali chegou a assinar um contrato de confidencialidade, não chegou a receber valor nenhum, mas recebeu sim uma proposta para produção de conteúdos na sua rede social para defender o Master e para atacar o Banco Central. Ele explicou um pouquinho para a gente como é que funcionava nessa operação com as agências e agora está na mira, então, da Polícia Federal essas agências de conteúdo. É importantíssima essa investigação porque aquilo que está aparecendo foi recrutada uma verdadeira milícia digital para defender o Banco Master e para, especialmente isso, atacar o Banco Central do Brasil, o que é crime, é calúnia, é a manipulação no mercado. Estão tentando tumultuar o processo, estão tentando manipular a opinião pública, mas principalmente também é propaganda enganosa. E cadê o PROCON nesses casos? Sempre imperativo, agora silente, né? Isso tudo com valores milionários. E essa parte mais grave, né, Paula? Pelo menos em um dos casos saiu da conta direta de Daniel Vorcaro. Agora, das duas, uma, ou o Supremo Tribunal Federal deve ter liberado a conta do Vorcaro, a gente não está sabendo, porque não é possível que alguém que foi preso por fraude, que é dono de um banco liquidado judicialmente, ou seja, o seu patrimônio pessoal responde junto com a massa liquidanda para ressarcir as pessoas que foram lesadas por essa gestão temerária. Não é possível que ele possa fazer PIX de R$2 milhões. Não, onde está? E o COAF em tudo isso? Está dormindo? Não, assim, mas não é possível. Mas em Brasília, está todo mundo de férias, desligaram Brasília, foi todo mundo embora e temos um banqueiro falido que faz PIX de R$2 milhões e ninguém viu nada? Mas não é possível um negócio desse. Inclusive para manipular o mercado, para cometer mais um crime. Mas assim, imagina se ele tivesse algum tipo de ligação com a direita brasileira, quanta gente não estaria presa um segundo imediatamente após a descoberta desses acontecimentos. E nesse caso, não acontece absolutamente nada. Não sabemos se essa milícia digital continua operando, não sabemos, não tem ninguém preso, ninguém foi chamado para depor, a polícia está começando muito lentamente as apurações. Fato é que cada vez mais aparece esse modus operandi de bandidos, né? Isso é bandidagem mesmo. Essa aí, a gente teve uma capa na Oeste que fala exatamente a cara da ladroagem, é aquilo que representa o Banco Master. Roubaram 1.600.000 brasileiros que agora estão pedindo ressarcimento para o FGC, provocaram um rombo de 41 bilhões de reais ao Fundo Garantidor de Crédito, roubaram 12 bilhões de reais do Banco de Brasília, roubaram fundos de pensão de empresas estatais, de estados e municípios brasileiros e até o momento ninguém está na prisão. O Vorcaro foi libertado, o telefone está sumindo, não se sabe que fim que deu e está tudo bem, está todo mundo em Brasília de folga. Esse é um dos maiores escândalos da República, que aqui, essa capa da Oeste, um dos maiores escândalos da República. E se o Vorcaro começar a falar aquilo que ele sabe, muito provavelmente ministros, deputados, senadores e até juízes de cortes superiores vão começar a tremer em cima de suas cadeiras. Eu quero aproveitar rapidamente e fazer uma consulta aqui com o Marcília, porque o Vorcaro está em casa com tornozeleira eletrônica, ficou 12 dias preso. Agora surge essa informação de que a Polícia Federal trouxe indícios de que no celular do Vorcaro teria aparecido ele pressionando jornalistas, autoridades para defender o Master e criticar o Banco Central. Não seria uma justificativa para, por exemplo, uma prisão preventiva de um réu que está ali tentando tumultuar, atrapalhar o processo, Marcília? Se fazer uma consulta... Tem gente por muito menos que está na preventiva. Fazer uma consulta no LinkedIn
te leva para a cadeia, não é? Imagina só, então, ficar pagando os outros para falarem mal do Banco Central. A gente está se apegando muito a esse fato de quem foram os influenciadores ou o que os influenciadores disseram, mas essa é a grande questão. Primeiro, de quem é o dinheiro de quem pagou esses influenciadores? Porque, a se ver aí o que fez o Banco Master, esse dinheiro é nosso. Se esse dinheiro foi fraudado, se o dinheiro... bom, então pagaram com dinheiro da fraude, com dinheiro do banco, que nem deveria pagar, porque o banco está liquidado. Então quem pagou? O próprio Vorkar, mas ele então está atuando, e ele está atuando pessoalmente mesmo com esse relaxamento que ele recebeu da prisão. Bom, se isso ocorreu, ele precisa então receber uma punição mais severa, precisa tirar ele do contato social, se ele está usando o dinheiro próprio para comprar os outros ou comprar a opinião dos outros para influenciar em favor dele. Quer dizer, essa é uma questão muito boa. A Polícia Federal precisa investigar isso. Não necessariamente investigar quem recebeu o dinheiro para falar isso ou aquilo, mas quem pagou esse, com que dinheiro isso foi pago e com qual finalidade. E outra, esses influenciadores aí que estão, enfim, receberam 2 milhões, me parece, para fazer 8 postagens, eles precisavam estar indignados com a mulher do Moraes, porque a mulher do Moraes recebeu 129 milhões para não fazer nada. Então, assim, ela é a maior influenciadora de todas. É verdade. Porque ela é advogada, ela não é. 3 milhões e 600 era a mensalidade dela. Para não fazer nada, nenhuma postagem ela fez, não atuou em nenhum processo. E ela é influenciadora, porque ela é uma influenciadora da alcova, como diziam os antigos, porque afinal de contas, atuando judicialmente, ela não está. Né? Então, enfim, 2 milhões para fazer 8 postagens, 129 milhões para não fazer nada, esses influenciadores talvez tenham que processar o Vorkar. Não, pois é, Paulo, desculpa, só complementando também, porque é sempre bom lembrar, hoje são 48 dias desde que o Banco Central liquidou o Banco Master. Ainda hoje, o Fundo Garantidor de Crédito não pagou o que devia. Isso nunca aconteceu na história da República. O tempo médio é de 30 dias, o tempo máximo é de 30 dias, e a desculpa qual foi? Não recebemos ainda a lista dos credores por parte do Banco Master. Tem um liquidador lá que foi nomeado, mas ele está fazendo em 48 dias, está fazendo o quê exatamente? Já que é tudo digital, é tudo online, é só pedir para a Bolsa de Valores também passar essas informações e o Fundo Garantidor tem que pagar. Ou aí vem a suspeita, eles estão demorando, estão fazendo, por quê? Porque eles sabem que provavelmente essa liquidação será anulada, então não é preciso pagar agora, não é preciso devolver o dinheiro agora e, portanto, estão atrasando o máximo possível. Mas não é possível que ninguém ache isso anormal, não é possível que a gente considere isso tudo a business as usual, como se fala, negócios como sempre. Não é possível achar que 1,6 milhão de brasileiros que têm seu dinheiro há 48 dias travado numa instituição falida e acusada de fraude e o Fundo Garantidor de Crédito não paga o porquê? Qual a razão exatamente? Deixa eu jogar para o Consta, quero te ouvir também, porque o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, é uma entidade privada, né, Consta? Você também acha que eles estão ali na moita esperando qual vai ser a decisão em relação à liquidação do Banco Master para pagar esse 1 milhão e 600 mil credores, Consta? Porque agora como é que fica essa relação? Esses credores, agora a relação é com o FGC diretamente, desses valores? É com o FGC e é muito dinheiro, né? 41 bilhões é dinheiro até dar com pau, abala a estrutura do FGC. Veja, o FGC foi criado, do ponto de vista histórico, até por um objetivo nobre, digamos assim, que era exatamente você ter uma rede de segurança que permitisse com que bancos menores pudessem competir, já que a competição é desigual, com os bancões. Se os bancões estabelecidos oferecem CDBs muito perto do CDI, ali, pagando 102, 103, 104% do CDI, para você poder competir nesse mercado, você vai ter que oferecer mais retorno. Não precisa ser 140% do CDI, que nem fazia o Master. Aí acende todos os alertas de fraude, de esquema, né? Mas você precisa oferecer algum retorno extra. E para fazer isso com algum nível de segurança por parte dos correntistas, né, você oferece essa rede de proteção, que é o FGC,
se acontecer alguma coisa, até R$250 mil, está todo mundo coberto e por aí vai, né? A ideia é não precisar usar essa rede de proteção. Agora, assim como num circo, eu fui outro dia, por acaso, levei meu filho, tem lá a rede de proteção dos trapezistas. Quando você coloca aquela rede embaixo, eles ficam mais ousados nas manobras, porque eles sabem que se cair, não é uma queda que pode ser fatal, é uma queda na rede de proteção, né? Então, esses bancos também têm um fator que é o moral hazard. Esses bancos menores acabam sendo ousados demais, porque eles sabem que tem ali um fundão, né, que o grosso é pago pelos próprios bancos estabelecidos, que vai garantir, se tiver algum problema, os seus rentistas. Então, existe esse jogo todo delicado, né? E existe sim o caso do Banco Master ter sido dinheiro demais e sair ali metade dos fundos do FGC. Então, para eles estarem segurando, né, na esperança de não precisar honrar esse rombo, eu não duvido nada. E a Procuradoria-Geral da República recebeu um pedido de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A solicitação acusa o magistrado de tortura contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aguarda análise da PGR. O pedido foi protocolado após Jair Bolsonaro sofrer um acidente na cela da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena. Segundo a defesa, o ex-presidente teria ficado mais de 24 horas sem atendimento hospitalar adequado, mesmo com recomendação médica. Os advogados alegam que a decisão de Moraes de impedir a saída imediata do preso teria causado sofrimento físico e psicológico, além de violar direitos fundamentais e normas de proteção a presos. No documento, a defesa fala em omissão estatal, abuso de autoridade e pede, então, a abertura de investigação, além da prisão em flagrante do ministro. Bom, consta, a PGR ainda não se manifestou sobre este pedido, bem possível que vá pedir o arquivamento, né? E é bem possível que o ministro Alexandre de Moraes ainda peça em 10 dias para ouvir esses advogados, como fez com o CRM, a gente lembra, demos ontem aí, né? Que anulou aquela nota que foi emitida pelo Conselho Federal de Medicina em relação à conduta da equipe médica da Polícia Federal em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, esse caso com certeza não vai dar em nada, mas eu acho a iniciativa louvável, né? Mais gente devia fazer isso para lembrar sempre que nós não estamos lidando com um juiz, nós estamos lidando com um ex-sancionado por abuso de direitos humanos, que é a Magnitsky foi revogada por interesses de curto prazo aí do governo americano. Nós estamos lidando com alguém que não tem postura de ministro do Supremo, mas sim de gangster cá entre nós, e que vem agindo ao arrepio da lei faz tempo. Esse caso do CFM, como eu não estava aqui para comentar nessa quarta-feira, eu comento um pouco agora. Olha, é escandaloso em todos os aspectos. O Bolsonaro cai, aparentemente, na sua cela, né? Coisas estranhas continuam sem muitas explicações. O CFM recebe uma denúncia e, como de praxe, abre uma sindicância para investigar. Médicos. O Conselho Federal de Medicina representa, se não me engano, mais de 500, 600 mil médicos no Brasil. O Alexandre de Moraes diz que não cabe ao CFM correição de Polícia Federal. Mas quem falou em correição de Polícia Federal? O que está sendo discutido é médico para médico. A postura médica foi adequada? Se o cara trabalha para a Polícia Federal como médico, ele continua sendo médico. Mas isso é o óbvio ululante. Então nós estamos lidando aqui com alguém que perdeu qualquer resquício de bom senso ou de preocupação em parecer alguém que respeita o bom senso, né? Ele dobra a aposta a cada minuto. Aliás, adiantando, Paula, o tema da minha coluna dessa semana na Oeste. Mesmo com a captura do Maduro, eu fiquei muito tentado a escrever sobre esse assunto, que é o assunto que dominou o mundo todo no começo desse 2026, mas o Alexandre de Moraes conseguiu atropelar a pauta. É absurdo demais desse nosso ditador brasileiro, né? Então, ele merecia ir preso. E esse caso é um deles, mas nós podemos alegar vários outros. É um sujeito que vem cometendo crime atrás de crime. Podemos pegar aí o caso do Talhaferro, a prisão do Daniel Silveira, o Felipe Martins e o próprio Bolsonaro em outros casos, e por aí vai. Mas, infelizmente, nada acontece. O sujeito parece intocável, imparável, sabe-se lá
o motivo. Diga, Marcília, que a gente pode esperar. A PGR, por enquanto, a Procuradoria-Geral da República, comandada pelo Paulo Gonet, ainda não se manifestou a respeito desse pedido, mas ainda é capaz de sobrar ainda para o advogado, né, que fez essa solicitação. E para o Gonet. É bem possível que, enfim, o Moraes chame o Gonet na salinha e fale assim, olha, menino, o que você acha? Quem você acha que você é para cuidar desse pedido? Então, eu acho que o Gonet aqui, ele vai ou colocar... Nem sei se ele vai arquivar, né? Porque vai que ele coloca no arquivamento alguma palavra ali que possa magoar o Moraes. Eu acho que o Gonet não vai nem arriscar. Mas é possível, sim, que haja, se isso fosse adiante, algum tipo de retaliação ao advogado, ao Gonet, o Moraes intime todo mundo em 24 horas e assim por diante, como aconteceu com o CFM. E como aconteceu com o Talhaferro, vamos também lembrar, que é o maior exemplo, talvez o grande exemplo de como o Brasil está invertido como o mapamundi do IBGE lá apresentado, né? Então, aquela pessoa que denuncia uma ilegalidade do ministro Moraes passa a ser por ele denunciado, né? A denúncia se esquece e o denunciante vira denunciado. Aquele que pede a investigação se torna investigado. Aquele que deveria punir acaba sendo punido. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes autorização para que ele participe do programa de remissão de pena por leitura. O benefício, que é regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, permite a redução de 4 dias de pena para cada obra lida e avaliada pelo preso. Os advogados citam que Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão, manifestou interesse em aderir formalmente ao programa e apresentar relatórios de leitura, como prevê a regra da execução penal. O pedido pede que sejam liberados os acessos às obras autorizadas e as condições materiais para as leituras, com avaliação posterior pela comissão competente. A defesa diz ainda que o objetivo é desenvolver atividades educacionais e também culturais com foco na ressocialização. Cauti, e aí jogo também para o Marcília e para o Consta, isso é praticamente, simplesmente um reconhecimento do direito de um benefício de um preso, a questão da remissão da pena. Um livro por 4 dias, né, de pena, isso não pode ser indeferido, mas a gente lembra que estamos em tempos de exceção, né, mas seria só o reconhecimento legal, é isso? É isso, não tem... E, aliás, é bom a gente mencionar, né, que o pessoal falou, precisa equiparar a prisão do Bolsonaro, o que ele recebe, precisa ser igual ao que o Lula recebe. E aí eu já estava aqui me preparando para dizer que nesse caso seria impossível, porque o Lula, a gente sabe que ele não lê, né? Então não teria como equiparar. Mas me surpreendi ao buscar sobre isso, e o Lula, enquanto esteve na prisão, conta-se que ele leu 40 obras. 40 obras. Imagina só se fizesse ali uma chamada oral. Precisa ser oral, porque escrita não dá, né? Imagina o que não ia resultar, o que ele não deve ter absorvido dessas 40 obras. Mas, enfim, é um direito, né? Não é algo a ser ou não indeferido. Não está na seara do pode ou não pode, sim do cumpra-se. Só me pergunto dessas 40 obras, quantas eram menu de restaurante ou de cervejaria, no caso, né? Mas aí fica a dúvida. De alambiques. De alambiques também. Manual de alambique. Diga, Consta. Curiosidade de saber quais livros o presidente Bolsonaro anda lendo. Agora, quando o Alexandre de Moraes for para a cadeia, né, e o Brasil viver um carnaval provavelmente fora de época, né, eu acho que no caso dele a gente poderia abrir uma exceção e falar que ele não precisa ler obras diferentes para ter redução de pena. Ele seria obrigado a ler toda semana o mesmo livro, pequenininho, a Constituição do Brasil. Boa. Bom, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, entregou a carta de demissão ao presidente Lula. A saída era esperada e deve ser formalizada no Diário Oficial entre hoje e amanhã. Na carta enviada ao presidente, Lewandowski afirmou que deixa o cargo por razões de caráter pessoal e familiar e disse ter exercido a função com zelo e dignidade. Lewandowski comandava a pasta desde fevereiro do ano passado e era responsável por áreas como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e também Força Nacional. Integrantes do governo relatam que o ministro já havia avisado auxiliares no início de dezembro sobre a intenção de deixar o cargo.
Nos últimos dias, esvaziou o gabinete no Palácio da Justiça. Ex-ministro do Supremo, Lewandowski, foi indicado à corte por Lula em 2006 e permaneceu 17 anos no tribunal. Depois de deixar o Supremo, atuou como consultor do Banco Master e, até o momento, o governo não confirmou o nome do substituto Cauti. O que a gente sabe até agora é que o secretário executivo, Manuel Almeida, deve assumir o cargo de forma interina. Há um rumor de que talvez André Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, possa assumir esse cargo, mas não tem nada ainda em definitivo, mas é um nome que está na mesa que foi ventilado. Lewandowski deixa o Ministério da Justiça justamente no 8 de janeiro, né? Não é possível que seja uma mera coincidência no dia da celebração do Lula para a democracia, essa palhaçada com 4 gatos pingados lá em Brasília. Lewandowski decide abandonar o Ministério da Justiça, justamente o ministério que tinha as câmeras onde as imagens foram canceladas. E Lewandowski deixa o Ministério da Justiça como um dos piores, se não o pior ministro da Justiça que o Brasil já teve. Lembramos o escândalo da fuga do Tatu e do Querubim lá no Rio Grande do Norte. Demoraram semanas para recuperar dois fugitivos no Rio Grande do Norte. Lewandowski, que fazia aquelas coletivas de imprensa sem saber sequer o que falar, entre outros escândalos que envolveram o ministro da Justiça. Então, uma péssima gestão do Lewandowski, não sentiremos saudade. A pergunta é, por que agora? Por que não esperar abril, quando normalmente tem uma mudança no governo, os ministros que querem se candidatar deixam o cargo, é algo fisiológico, natural, e não criaria nenhum tipo de atrito ou de perguntas sobre as razões desse abandono nessa data tão simbólica como o dia 8 de janeiro. Então, ou é uma mensagem que Lewandowski está mandando para o governo e para a opinião pública também. Lembramos que nenhuma proposta do Lewandowski foi aprovada pelo Congresso, a famosa PEC da segurança pública ficou parada no Congresso, não avançou, entre outras coisas, ou também o Lewandowski tem alguma outra coisa que ainda não sabemos. Ele quer voltar a advogar para quem? Para o Banco Master, do qual foi consultor, para outras empresas. Ele sabe de alguma coisa do Banco Master que aconteceu durante o período em que ele foi o consultor. O celular do Volcaro tem alguma coisa que a gente gostaria de saber? Ficam aqui as perguntas. Vamos ver se nas próximas semanas vamos entender essa razão dessa fuga, né, dessa pressa do Lewandowski em deixar o Ministério da Justiça. Pois é, Consta. Lewandowski fez as malas e partiu no dia 8 de janeiro. Já tinha esse rumor já há um tempo atrás de que ele queria, né, sair do governo, e hoje, então, se concretizou. A gente não sabe quem é que vai assumir esse posto daqui para frente. E esse é o problema com o PT sempre, né? A gente fica com a tentação de comemorar quando tem reforma ministerial, porque é um pior que o outro ali, em quase 40 ministérios, né? Mas a gente tem que sempre ficar com receio de quem vai vir em seu lugar. É o caso do Fernando Haddad, por exemplo. Fernando Haddad também estaria de saída, né, dizendo que cumpriu todas as missões que foram dadas pelo Lula a ele, né, e só se a missão fosse destruir as contas públicas de vez no Brasil. Deixa um legado péssimo na economia, assim como Lewandowski deixa na justiça, né? O caso de Mossoró, lembrado pelo Cauti, ou ele como garoto propaganda, isso já vem de antes, né? Ainda no STF, como garoto propaganda do Serviço de Atendimento ao Criminoso, que é a audiência de custódia, né? Esse é o grande legado quando se pensa em justiça e Lewandowski na mesma frase, né? Ou seja, é um lixo, né? Ele colaborou com a impunidade no Brasil. Aliás, ele era também agora no governo Lula garoto propaganda dessa PEC da segurança pública, que nada mais é do que tentar concentrar no governo federal todo o comando do combate à criminalidade no país, o que seria transformar o Brasil à imagem e semelhança da Bahia. Você imagina, né, trocar governos estaduais como o do Caiado, do Tarcísio, do Zema, pelo governo da Bahia, que está na mão do PT há tanto tempo, e está aí o resultado, né? Um dos piores indicadores de criminalidade no país. Então, o Lewandowski, assim como o Haddad, não deixam saudade alguma. Agora, quem é que vai entrar nos seus lugares? Eis a questão. Por enquanto, é o Manuel Almeida, que é o secretário executivo, que vai assumir o cargo de maneira interina, Marcília. Mas imagino que Lewandowski vai dar a primeira entrevista aos jornalistas, a primeira pergunta: qual é o seu legado à frente da pasta?
do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Vai ser difícil ele dar essa resposta, porque o Lewandowski é o primeiro-ministro, talvez esse seja o legado. Ele tem um recorde, que é o único ministro que consegue sair sem ter entrado. Né? Até então eu não me lembro de nenhum outro. Né? Ele entrou e ninguém percebeu. Não é o cargo para ele, né? Assim como não era o cargo para ele estar no STF. O Lewandowski não é bom de lei, né? Não é bom de lei, ele, por sair sem ter entrado, não é bom nem de lei da física, nem das leis da física ele entende. O que vale também lembrar, o Caute tinha mencionado o fato dele ter sido contratado pelo Banco Master, mas vamos também aqui recordar que o filho dele, né, um dos filhos dele, esteve advogando para uma das entidades envolvidas nessa CPMI agora da Previdência, do INSS. Então, talvez o Lewandowski ou está buscando na iniciativa privada louros e valores, ou a sua ambição, ou ele não está de olho na ambição, mas de olho em ficar obscuro. Talvez ele queira sair dos holofotes, porque a coisa está cada vez mais ruim, né, para ele. Talvez ele tenha ficado muito em evidência e com esse histórico que ele tem, ligado ao PT, dentro da Suprema Corte, ter sido um aliado do PT e dentro do Ministério da Justiça ter sido revelado que ele advogou para o Banco Master, que ele foi consultor do Banco Master e que o filho dele advogou para entidades da CPMI, eu acho que dentro desse contexto a melhor coisa é ir embora. Agora a gente fala sobre política internacional. A Venezuela anunciou a libertação de presos políticos num gesto classificado como paz unilateral. O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, que afirmou que as solturas começaram imediatamente sem divulgar o número total de beneficiados. Segundo Rodríguez, a decisão não foi negociada, mas teve mediação de líderes do Brasil, da Espanha e do Catar, a pedido do governo interino de Delcy Rodrigues. O anúncio ocorre um dia após o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, detalhar um plano de 3 fases para a Venezuela: estabilização, recuperação com libertação de opositores e, por fim, a transição política. Entre os libertados há cidadãos estrangeiros, inclusive espanhóis. Organizações de direitos humanos estimam que o país ainda tenha centenas de presos por motivação política. Consta, quero te ouvir aí, são os novos ares, né, trazidos desde a captura de Nicolás Maduro no último sábado, as primeiras libertações do governo interino da Delcy Rodríguez, que assumiu aí temporariamente, né, o comando da Venezuela depois da captura de Nicolás Maduro. Ela que é irmã do Jorge Rodríguez, que anunciou então a libertação desses primeiros presos políticos. Pois é, Delcy Rodríguez e Jorge Rodríguez são irmãos e chavistas de longa data. Esquerdistas fanáticos, fãs de Che Guevara, um porco assassino e por aí vai. Além disso, temos o Podrino ainda no Ministério da Defesa e o próprio Diosdado Cabello como ministro de Segurança Interna, né? Quer dizer, o número 2 do Maduro ali, todos esses da estrutura chavista ainda no comando. Isso gerou muita apreensão e muita crítica até, inclusive de gente da direita, em relação à operação americana do Donald Trump. O que adianta tirar só o Maduro e a Cília, sua esposa, e deixar a estrutura? Veja, o governo Trump teve bons motivos para fazer dessa forma, né? Inclusive um relatório de inteligência da CIA. O próprio Marco Rubio disse numa entrevista que, olha, uma operação desse porte para extrair o Maduro da forma que foi feito não é algo trivial. Imagina 6 ou 7 simultâneas. Além disso, se você tira esses 6 ou 7 da Venezuela hoje e prende, o que acontece no dia seguinte? Você acha que realmente entra o Edmundo Gonzalez ou, quem sabe, a Maria Corina Machado como presidente, ela que não tem nenhuma influência nas Forças Armadas, lembrando que tem 2.000 generais cooptados pelo Maduro para o regime? Então era muito provável que acontecesse um golpe dentro do golpe, uma guerra civil, qualquer coisa assim. Os Estados Unidos, me parece, estão tentando evitar esse destino, apresentaram as 3 fases, a democracia, as eleições não vão ser para agora, os mais afoitos, em que pese a gente compreender totalmente, né, a pressa, vão ter que esperar. Os Estados Unidos operam dentro de uma lógica diferente,
uma lógica de médio e longo prazo, visando seus próprios interesses, mas que, nesse caso, graças a Deus, estão alinhados aos interesses do povo venezuelano, né? A estabilidade na Venezuela, a expulsão da China ali do território, tudo isso está nos planos americanos e passa por ou quebrar as pernas desse regime ou trocar o regime. Né? Como é que seria quebrar as pernas? Fazendo ameaças, como o Trump tem feito, inclusive de que está no controle da situação, né? De que quem não fizer a coisa certa vai ter um destino ainda pior do que o Maduro. E veja que esse tipo de ameaça crível, acho que já ficou claro que o Trump não é um blefador, está surtindo efeito. A soltura de presos políticos já vem nesse reboque, nesse sentido. Aliás, é curioso, Paula, que uma democracia, como diria Lula, né, em relação à Venezuela, tenha presos políticos. Eles diziam que não tinham, assim como um certo país que tem o Maduro, né, o seu próprio Maduro para chamar de seu presidente, né, um certo país mais ao sul também garante que não tem presos políticos e que é uma democracia. Cauti, os números são um pouco imprecisos, mas vou trazer o que diz aqui a ONG Foro Penal sobre o número de presos por razões políticas na Venezuela. Uma estimativa aí, 806 presos no momento. A gente não tem informação de quantos presos foram liberados, né? Na verdade, foi o anúncio aí por parte do Jorge Rodrigues, e é curioso quando eles dizem que foi um gesto unilateral do governo bolivariano da Venezuela, que ocorre justamente depois de Marco Rubio anunciar ali as 3 fases de transição do governo do ditador Nicolás Maduro, que segue preso nos Estados Unidos. Paula, 4 palavras. Estão morrendo de medo. Estão morrendo de medo que a próxima vez a Delta Force não chegue para prendê-los e sim para acabar o serviço que fizeram com os 80 cubanos, né, e guardas pessoais de Maduro eliminados e Maduro levado preso para os Estados Unidos. Dessa vez, acho que a Delta Force não terá a mesma paciência de correr atrás de ditadores cucaracha de segundo escalão. Agora, é claro que é um sinal para a comunidade internacional, tem muitos estrangeiros, isso tudo, tem espanhóis, tem um italiano também, o Alberto Trentini, que está lá há mais de 1 ano e meio preso, sequer sem acusação. Sabe o que me lembra? Me lembra aquilo que acontece aqui no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, gente presa sem acusação. Acontece lá na Venezuela também, quando tem um regime ditatorial, eles libertam quando há uma pressão externa, né? Quem sabe a gente tem algum tipo de assonância aqui no Brasil com aquilo que está acontecendo por lá também com presos políticos. Mas é claro que eles estão morrendo de medo, eles estão querendo dar um sinal para a comunidade internacional que o regime está mudando, que é uma transição, mesmo eles mantendo o poder. Eu conversei com 2 fontes minhas lá em Caracas que claramente não querem aparecer porque eles estão também amedrontados, porque o regime jogou nas ruas, colocou nas ruas os milicianos dos coletivos, né? Quando você escuta a palavra coletivo, já coloca a mão no coldre, porque lá vem coisa ruim, né? Quando é coletivo é coisa ruim. Colocaram nas ruas os coletivos armados para impedir que as pessoas pudessem se manifestar para festejar a queda de Maduro. Então, tem muita gente amedrontada dentro da Venezuela, um clima de terror, mas a nível internacional o regime quer dar o sinal de que eles estão mudando e estão fazendo essa transição. Vamos ver até que ponto vai. O ponto importante hoje é outro. Eles aceitaram vender, ou melhor, ceder o petróleo para os Estados Unidos, que é o que importa, o assunto realmente importante, ou seja, eles estão fazendo o que o Trump está mandando. O vulgo é um regime que será dirigido, né, usando o termo em inglês, to run, diretamente de Washington. O governo da Venezuela sentiu a pressão, Marcília? Sentiu e vai sentir ainda por muito tempo. Veja, eu estive até entrevistando um venezuelano, um jornalista de lá, hoje, e ele estava comentando uma coisa muito interessante. Ele estava dizendo o seguinte, que fora da Venezuela, né, os venezuelanos estão em festa, mas os venezuelanos que estão lá dentro, eles estão num clima de incerteza imensa. Porque como o Consta estava falando aqui a respeito do PT, sai um, a gente não sabe se não vê um pior. Então eles têm receio de como vai acontecer daqui para frente.
Há uma incerteza gigante, inclusive quanto à questão da segurança. Né? A Venezuela ela caiu não faz muito tempo em anarquia total, sequestros, etc. Isso não faz muito tempo, eles têm isso na memória. Então, pode ser que isso tudo volte a acontecer. Esse é o grande receio e esse é o grande desafio também do Trump, dos Estados Unidos, de colocar estabilidade dentro da Venezuela para os venezuelanos. Então, esse é um gesto que vem dos apoiadores ali, enfim, do Maduro, porque quem, enfim, ainda sobrou lá, não apenas para a comunidade internacional, mas é um gesto também interno, de talvez tentar pacificar ou acalmar os ânimos que podem a qualquer momento se acender dentro da Venezuela. Bom, e o Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução, para impedir o presidente Donald Trump de ordenar novas ações militares contra a Venezuela sem autorização do Congresso. A medida foi aprovada nesta quinta-feira por 52 votos a 47. Todos os senadores democratas votaram a favor, além de 5 republicanos. O texto, apresentado pelo senador Tim Kaine, determina que qualquer nova operação militar contra a Venezuela precise de autorização prévia do Legislativo. A resolução foi uma resposta à operação do último fim de semana, quando forças americanas capturaram o ditador Nicolás Maduro em Caracas, sem comunicação ao Congresso. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.